Vamos lá, TV Maros no ar, falando de mercado num dia tenso, complicado, de baixa generalizada nos mercados ao redor do mundo, independente do ativo negociado, do café ao ouro, passando pelas moedas e chegando às ações, tudo caiu e caiu forte. Em função do discurso essa semana do presidente do Banco Central americano, Ben Bernanke, dizendo claramente que começa a reduzir os estímulos da economia americana em curto espaço de tempo e possibilidade de, por via inversa, de subida de taxas de juros nos Estados Unidos. O resultado, batida generalizada nos mercados, grandes players internacionais liquidando posições compradas em todos os ativos ao redor do mundo, migrando seus recursos outra vez para os Estados Unidos, onde, querendo ou não, é um porto seguro e mais focado, inclusive, no mercado de títulos de renda fixa. Inclusive hoje, só por curiosidade, o Dow Jones, que é o mercado acionário americano, também cedeu com força, a galera já realizando lucro, já colocando um dinheirinho no caixa para, quem sabe, colocar numa possível alta de juros americanos em curto espaço de tempo. Essa melhora da saúde americana dá, como diz o outro, um tiro de misericórdia em muitos países que viviam desses recursos que orbitavam ao redor do mundo à procura de boas rentabilidades, por boas remunerações, e agora, na via inversa, esse dinheiro voltando para sua pátria, é possível, como está sendo visto, presenciado nos terminais internacionais, baixa generalizada. No Brasil, em função dessa fuga de capitais, tivemos um dólar que ontem fechou ao redor lá de 2,20, 2,22, chegou a trabalhar na máxima do dia 2,28, o Banco Central dizem que chegou a vender 3 bilhões de dólares para segurar a cotação e, bem ou mal, não conseguiu derrubar muito não. O mercado do dólar terminou muito pressionado, deixando as cotações do câmbio muito altas, e com detalhe, aquelas empresas que têm endividamento em dólar, que captaram dinheiro no exterior, entre aspas, a um dólar mais barato, entre aspas, a um juro melhor, para gerar a economia interna, está sofrendo um revés muito forte, e isso deixa a maioria dos operadores assim meio pensativos, porque isso pode ser apenas o início de um grande tsunami financeiro que poderá assolar as bolsas ao redor do mundo. No caso específico do café, Nova York cedeu em função de um efeito manada em todos as commodities ao redor do mundo. Perdemos o suporte de 120 cents por libra no setembrão, chegamos a beliscar lá os 118 cents por libra, 117 cents por libra. No final dos trabalhos, recompras foram vistas, mas em função de duas variáveis. A primeira, como já falei, um efeito manada dos grandes players internacionais, liquidando posições compradas e migrando o dinheiro de volta aos Estados Unidos. E segundo, em decorrência do efeito manada, tivemos uma forte aceleração cambial no Brasil e, infelizmente, quando o dólar sobe, a galera bate em Nova York sem piedade. Então, essa conjugação de dólar para cima, aversão ao risco e efeito manada, fez com que as cotações internacionais do café em Nova York e em Londres desenhassem uma curva de baixa muito forte. Agora, no contraponto disso tudo, temos um mercado interno, os cafeicultores olhando essa situação toda e olhando assim do lado, numa outra janela, essa ebulição das ruas no Brasil, o povo querendo mudança, o povo querendo respeito, o povo querendo ser reconhecido como o povo realmente que construiu esse país. Fica numa situação meio assim de sinuca, porque o cara pensa assim, mas eu vou vender meu café que é meu, parado lá na tulha, sem ninguém me tomar, para pôr dinheiro no banco, para especular com o quê? As coisas só estão caindo, a insegurança pode tomar conta de alguns setores da economia, então eu vou ficar quieto, eu vou voltar para a minha fazenda e vou ficar de longe, só olhando esse tiroteio acabar, para depois voltar ao mercado e ver o que sobrou. Ou seja, a baixa internacional do café, a alta do dólar, não fez com que a liquidez no mercado interno fosse majorada. O que serviu foi para assustar ainda mais o setor produtivo, porque, primeiro, não aceita e não pode aceitar o atual nível de preço, que é muito aquém dos custos de produção. E segundo, vendo esse tsunami emocional que toma conta das ruas do Brasil, de maneira coerente, mas toma conta do Brasil, deixa também aquele mais conservador com medo de vender o seu patrimônio, a sua poupança de longo prazo, que é o café, para deixar esse dinheiro em algum lugar. Ou seja, o mercado ganhou um vácuo mercadológico muito grande, tsunamis e terrorismos, às vezes, nos grandes praças internacionais especulativas só servem para afugentar a liquidez. Agora, uma coisa, infelizmente, tem que ser clara:
alguns exportadores vendidos em diferencial sem poder fixar, porque às vezes vendem em diferencial buyer's call, estão ficando assim numa situação muito complexa, porque daqui a pouco eles vão ter que pagar para alguém vir tirar o café no Brasil, porque a bolsa só cai, os diferenciais que foram vendidos lá atrás eram diferenciais muito abertos, e vamos só torcer para que eles não tenham lá atrás vendido o câmbio, esperando que o dólar fosse ceder mais, porque aí realmente fica uma situação para o exportador insustentável. Volto a falar, a situação do café é feia não só para o produtor, mas para toda a cadeia, do produtor ao corretor, ao comerciante, ao exportador e à indústria. Temos que levantar essa bandeira da cafeicultura no Brasil para tentar encontrar o norte e, com certeza, e mais importante, mostrar ao mundo e aos políticos que o café precisa ter respeito e precisa ser considerado como uma cultura que, além de fixar o homem no campo, gera emprego, divisas e gera, se for bem remunerado, tranquilidade nas cidades. No mais, sucesso, um abraço. Não vou dizer a você boas manifestações, mas cuidado, e a gente se encontra amanhã. Sucesso, um abraço, até lá. Tchau!